Pessoal, preste atenção, eu coloquei aqui o vídeo, certo? Vocês prestarem atenção nessa questão, nessa primeira questão que nós temos aí, nessa explicação que nós temos da função afim, tá certo? Então o que é que diz aqui? Ele diz o seguinte, ó: Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é a bandeirada, de R$4, mais 1,60 por quilômetro rodado, certo? Então a casa da namorada ficava distante 1 quilômetro, ok? 1 quilômetro, aliás, 15 quilômetros de distância. Então ele tem R$4 de bandeirada mais 1,60 por quilômetro quadrado. Ou seja, ele pagou 15 vezes 1,60, que é igual a 24 pela distância percorrida, correto? E mais R$4 pela bandeirada. Então isto é, 24 mais 4, 28, né? 1,60 por quilômetro quadrado, mais R$4 da bandeirada, ok? Aí ele pergunta, se a casa da namorada ficasse a 25 km de distância, Antônio Carlos teria pago pela corrida. Seria 25, né? Como tem aqui nesse outro aqui, ó. Nesse outro, seria o quê? Seria 25, né? 25 vezes 1,60 mais 4, seria R$44, tá certo? Então podemos notar que para cada distância X percorrida pelo táxi, há certo preço para a corrida. Então o valor PX é em função de X, certo? A cada distância você tem um preço, ou seja, o preço vai ser em relação à distância, né? Para encontrar a fórmula, nós temos aqui P de X é 1,60, que é o valor, vezes X mais 4. Por quê? Porque você tem a bandeirada não é 4, bandeirada é 4, 1,60 por quilômetro rodado. O X são os quilômetros rodados. Para você encontrar os quilômetros rodados, você pode resolver essa função, que é uma função simples, que a gente chama de função polinomial ou função de primeiro grau, tá certo? Polinomial ou função de primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho 1,60 vezes X. X seria o preço, X seria os quilômetros que eu rodei. Então, o valor que eu vou pagar vai ser em função do preço mais a bandeirada. O valor que eu vou pagar vai ser em função dos quilômetros rodados, O valor que eu vou pagar vai ser em função dos quilômetros rodados mais a bandeirada. Ou seja, 1,60 vezes X mais 4, que é o valor da bandeirada, tá certo? Vai ser em função da bandeirada, né? No segundo exemplo aqui embaixo, ele diz o seguinte, restaurantes self-service por quilo ou peso podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil. Em um deles, cobra R$2 para cada 100 gramas de comida. Dois amigos serviram-se no restaurante de 620 gramas e 410 gramas, quer dizer, cada um, né? Quanto pagou cada um? Inicialmente, observe o preço, R$2 por 100 gramas, que equivale a 20 por quilo, né? R$2 por 100 gramas equivale a 20 por quilo. Assim, quem se serviu 620 gramas vai ser o quê? Você tem que transformar, né? É dividir por 100, né? Aí você é 0,62 quilos. Então é 0,62 vezes 20, que é o preço do quilo, que vai dar 12,40. E o outro amigo, que é 410 gramas, você vai dividir por 100 também, que vai dar 0,41, vezes o preço do quilo, que é 20, igual a 8,20. Ou seja, o valor Y pago em reais varia de acordo com a quantidade de comida. Assim, o valor pago é em função do peso, tá certo? O valor pago é em função do peso.
certo? Varia de acordo com a quantidade de comida em quilogramas. A lei que relaciona y e x é y é igual a 20 vezes x. O que y é igual a 20? Porque 20 seria o valor do quilo e x as gramas que você utilizou, tá certo? Aqui embaixo ele diz o seguinte, aqui embaixo, olha só, aqui embaixo ele diz o seguinte, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função de R dos reais em reais dada por uma lei na forma fx. Então ele tem que vir aqui fx igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Você jamais pode ter zero no início de uma função. Se tiver um zero aqui no lugar de a, isso aqui jamais pode ser uma função de primeiro grau, tá certo? Jamais pode ser uma função de primeiro grau. Então você tem que vir dessa forma, fx, onde a e b são números dados. O problema vai dar esses números a e b, né? Em que a é diferente de zero, tá certo? Aqui você está vendo, a diferente de zero. Na lei fx igual a mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo constante ou independente da função. Então você já sabe, na função a chamado de coeficiente de x, porque x vai ser a incógnita que nós queremos, e b vai ser chamado de termo constante ou independente da função, tá certo? Aproveitando a apostila aqui, ele dá um exemplo. F de x igual a 4x menos 1, em que a é 4 e b é menos 1. Nesse outro, fx igual a menos 3 mais 5, em que a é menos 3 e b é menos 5. Essa aqui, fx igual a 7x. Aí você, não, professor, é o segundo termo, em que a é 7 e b é 0. B pode ser 0. O que b não pode, b pode ser 0. O que não pode ser 0 é o a. O a na função jamais ele vai poder ser 0, tá certo? Nessas outras aqui eu tenho menos x mais 5. Então a vai ser igual, quando eu tenho menos x, o que é que eu tenho quando eu tenho menos x? Quando eu tenho menos x, eu coloco sempre menos 1. Olha que isso é uma regra matemática, pessoal. Eu tenho menos x numa função. Então isso equivale a menos 1. Porque quando eu tenho um incógnito, ele não é 1. Então menos x igual a menos 1. Em que menos x vai ser igual a menos 1 e b é 5. Aqui eu tenho 2x sobre 5 mais 4 sobre 3. A vai ser o quê? Vai ser 2 sobre 5. Porque você não pode atribuir letra A e B. Você tem que atribuir um número. Ah, professor, mas nessa daqui, ó, o A está menos x. Sim, mas se o A está menos x, isso aqui quer dizer que é menos 1. Se eu tenho aqui 2x sobre 5, eu vou ter, você vai ser só 2 sobre 5. E B 4 sobre 3, ok? Ok? Existe um caso particular, que é isso aqui, um caso particular da função afim, é aquele em que b é igual a 0. Nesse caso, temos a função afim de f em r, em que r, dada pela lei f de x igual a x. Como a é real e a é diferente de 0, que recebe a denominação especial de função linear. Por exemplo, as funções f de x igual a 5x e gx igual a menos 3x são lineares, tá certo? Mais na frente a gente vai estudar a função linear, em que você só tem um termo na realidade. Quando você só tem o essa função ela é linear. Quando você só tem o a, tá certo? Você não tem o elemento de b, ok? Aqui a gente tem, olha, nesse exemplo, uma construção do gráfico. Né? Ele vai construir o gráfico da função RR definida por y igual a 2x menos 1. Como eu vou fazer essa solução aqui? Próxima aula eu vou colocar no quadro um exemplo de função. Aqui porque as primeiras explicações só para vocês entenderem. Então, com o gráfico, eu tenho aqui 2x menos 1.
A primeira coisa que eu faço, né? Aí eu tenho que atribuir valores a x. Olha os valores de x aqui. Vocês viram em função que eu tenho que atribuir valores a x para calcular y. Então eu calculei, eu atribuí 0, normalmente você atribui valores pequenos, os menores que você puder. 0,5. Então aqui, para x igual a 0, como eu tenho aqui 2 vezes x, aqui vai ser 2 vezes 0. Porque aqui, então para x igual a 0, 2 vezes 0 menos 1. Vai ficar para x igual a 0, y menos 1. Ó. Porque quando eu coloco aqui, substituo, boto 0 no x, aqui vai ficar 2 vezes 0, 0. Qualquer número que multiplique 0, ou 0 multiplicando qualquer número, vai ser 0, correto? Então fica só o menos 1. Então para x igual a 0, y menos 1. Para x igual a 1 meio. Então para x igual a 1 meio, menos 1. Tá certo? X. Portanto, para y igual a 0, né? Eu tenho o quê? 2x menos 1. Então x é igual a 1 meio. Isso aí é outro ponto. Quando eu tenho x igual a 1 meio, né? 1 meio menos 1, evidentemente que isso aqui, y vai ser 0. Ok? Isso aqui, a metade, isso aqui não é 1, porque se eu tenho 2, veja bem, eu tenho 2x aqui, eu quero dizer que eu vou ter 2 vezes x. Se eu tenho 1 meio aqui, 2 vezes 1 meio, não é 1 inteiro, então vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Então para x igual a 0, y é menos 1. Ora, para x igual a meio, y vai ser 0. Porque na hora em que eu multiplico, na hora em que eu multiplico 2 vezes 1 meio, vai dar 1 inteiro. Eu vou ter 1 inteiro. Então se eu tenho 1 inteiro e na própria 1 inteiro menos 1, 0. Ok, pessoal? Tá certo? Aí eu construo o gráfico, olha o gráfico. Aqui eu vou ter meio, aqui eu vou ter menos 1. Aí aqui eu vou ter 2 zeros, o 0 é aqui, ó, no meio. Então esse gráfico vai ficar dessa maneira, que eu ensinei nas aulas passadas, vocês construírem este gráfico. Tá certo? Beleza? Ok? Então essas outras é a mesma coisa. Próxima aula nós vamos construir gráficos. Eu vou fazer no quadro um gráfico grande e a gente vai trabalhar isso aí, tá certo? Função afim é dessas funções a mais fácil. Função afim e função linear, tá certo? Ok? Então um abraço a todos e até a próxima.